Olá, muito bem-vindos. Essa é mais uma edição do programa Sem Nome e nesse final de ano um programa especial. Nós trouxemos e ele aceitou o convite, o prefeito de Bento Gonçalves. Quero agradecer a Manu Nicola que sempre faz essa transição para a gente, né? Ela azeita a engrenagem e as coisas funcionam, mas a gente agradece sobretudo ao prefeito Diogo Segaminati Siqueira, reeleito, começa nesse dia primeiro mais uma etapa aí de administração pública, naquele sinônimo de aprovação dos seus primeiros 4 anos. Então, eu quero te saudar agradecendo a tua presença e eu sei que ela é porque tu não estarás falando com esse entrevistador, mas com a população de Bento Gonçalves. E vou te dizer mais, como isso vai estar depois no streaming aí, tu adquiriste muitos fãs fora da cidade aqui, que quando eu digo que sou de Bento Gonçalves, eles elogiam. Muito bem-vindo e feliz ano novo. Obrigado, Gerson. É uma honra estar aqui no grupo RS Com aqui, com a família Piccoli, toda a equipe que trabalha no dia a dia. E agradecer também sempre, né, todo o apoio no dia a dia da prefeitura. E eu sempre faço uma referência, né, Gerson, que o grupo RS Com sempre teve esse perfil muito da linha correta de mostrar o que está acontecendo, fazendo as críticas necessárias também, Às vezes nem mas sempre agradáveis, né? mas faz parte do dia a dia. É, Isso é uma coisa que eu sempre peço para todo cidadão, né? Que façam as críticas construtivas para a gente poder acertar sempre o trilho, mas também mostrando o que a gente acerta também. Eu gosto muito disso, que geralmente mostra, bom, tá, aqui acertaram, tá mostrando também. Não só aquela coisa só daquela mídia mais, né, do barulhento. centro do Brasil, que parece que quanto pior, melhor. Então, eu agradeço muito sempre por isso. Temos umas cicatrizes aí nesse sentido, né? Mas, prefeito, vamos lá. Eu fico muito feliz porque no dia da diplomação eu te fiz uma pergunta, eu digo, escolha um tema apenas. E aí dá aquelas coisas que, dentro da tragédia, tu acertou uma coisa. Ele me disse, respondendo assim na entrevista lá no dia da diplomação, que se ele pudesse escolher um tema seria o de arrumar uma cidade que já é progressista, que não tem problema de economia, de emprego, acabar com a vagabundagem. Não foi bem esse o termo, mas foi isso aí. E no dia seguinte nós tivemos o lado negro dessa vagabundagem, cidadão mata outro cidadão a facas em pleno centro. Era disso que tu estava falando, né? Tem que acabar com esse tipo de chance aí. Gerson, a gente fala muito da ordem na cidade. A Uhum, ordem do município uhum. é um tema que a gente tem batido muito, a gente fala muito sobre isso, a gente tem ações sobre isso, e a gente tenta colocar essa ordem em tudo que é setor. Eu acredito muito que se a gente errar, se o município, como sociedade, se ele erra nesses pequenos delitos, dia a dia, é a gente deixar o mendigo ficar bebendo na praça, se a gente deixar o carro abandonado, se a gente deixar a pessoa ficar o dia inteiro sentado numa praça, incomodando. Às vezes a gente vê umas pessoas o dia inteiro sem fazer nada, passeando o dia inteiro sem contribuir. E aí quando a gente vai pesquisar sobre essa pessoa, o cara está ganhando Bolsa Família, está ganhando algum incentivo. E são os que mais criticam uma sociedade, uma prefeitura. Uhum. E eu acredito muito, eu acredito cegamente nisso, que a população que trabalha está de saco cheio com vagabundagem. A população que acorda cedo, a população que tem que levar os filhos quase de madrugada para uma escola, que tem que pegar o ônibus, que tem que se sujeitar ao clima, não importa se está chovendo, se está frio, se está calor. Esse cara está trabalhando, essa mulher está trabalhando, se dedicando. E muitos nem tão felizes com o salário que recebem, mas continuam, né? Mas vão aguentando, É. vão levando. E isso é o dia a dia da vida. Eu vejo que todos os nossos pais fizeram isso, a gente faz isso. E aí pegar alguns mal intencionados tem a necessidade do incentivo do Bolsa Família, para algumas famílias tem, mas tem muito que está se aproveitando disso. E essa fraude que a gente está tentando buscar é colocar as pessoas para trabalhar. Mas em resumo é isso, vocês não vão assistir passivamente isso. Não, pelo contrário, a gente vai fazer de uma forma muito rígida, assumindo esse tom rígido mesmo, que algumas pessoas vão dizer, ah, tá, mas e os direitos humanos que defendem esse tipo de situação? Direitos humanos a gente tem que entender que é para as pessoas de bem, para as famílias. Eu não posso mais aguentar como cidadão ter uma praça bonita, que existe um investimento público pesado para a gente manter essa praça bonita, e algumas famílias, as crianças não poderem utilizar porque tem um bando de marmanjo bebendo o dia inteiro, incomodando.
O meu amigo mora perto de uma praça, na frente de uma praça, né? E sabe o quanto é difícil isso, ter que aguentar esse tipo de situação. E aí imagina ter que ter uma praça que foi toda reformada, e aí ter meia dúzia de Uma sem vergonha estrada. o dia inteiro lá incomodando. E isso que a gente não aguenta mais. Essa sua postura tem a ver com a pergunta que lhe farei logo após a próxima. Eu fiz um roteiro aqui de 10 assuntos, mas eu vou pular para tentar seguir o roteiro. Momentos antes deste crime hediondo aqui no centro, e olha, em uma semana a polícia concluiu, né, o inquérito, e tem que ser assim mesmo, porque estava tudo muito às claras, né? Mas logo antes de eu chegar ali, uma senhora me interrompe no trânsito. Eu fiz o trajeto contrário, eu vinha pela Saldanha Marinho. Ela disse: o senhor é jornalista, né? Eu queria pedir para que o senhor levasse para as autoridades. Esse trânsito está um absurdo. Vê, agora mesmo a pessoa foi atropelada, ela estava enganada, não era atropelamento. Mas ainda assim, na semana anterior, tivemos um atropelamento. A gente ainda não tem claramente o que aconteceu ali. Agora, o trânsito no centro, o trânsito nas vias principais preocupam o cidadão, incomodam o cidadão. Me parece que carecemos aí de uma campanha mais forte, a questão da faixa de segurança, questão de respeito aos outros, mas também de fluxo melhorado. Temos alguma esperança de, nesses 4 anos, obras por aí? O centro nosso é difícil, né, Gerson? Ele é muito. Ele tem um adensamento muito pesado, poucas ruas, isso dificulta bastante. Mas algumas mudanças que a gente fez em algumas faixas de segurança, como lá na José Mário Mônaco, com a Saldanha Marinho, a gente viu que afastando um pouco a faixa deu certo. A gente vai ter que avançar mais nesse tipo de trabalho. Conscientização, é importante. Conscientização do motorista, conscientização do pedestre. A gente esquece às vezes que tem que ter esse respeito mútuo. Não existe O pedestre às vezes abusa, né? o respeito ao pedestre, tem que respeitar o pedestre, mas o pedestre também tem que entender que precisa ter o próprio cuidado. A gente sabe que nem todo motorista vai ter essa consciência de dirigir como sempre deveria. Então tem que ter o cuidado mútuo para a gente evitar acidentes. É lógico que é sempre uma fatalidade, é uma tristeza quando acontece, mas eu defendo muito, Gerson, que os deveres têm que ser de todo mundo. Não é só colocar a culpa na brigada, na prefeitura, todo mundo tem que estar junto. E para a gente mudar o trânsito, algumas pessoas vão sofrer com isso também. Se a gente quiser acelerar o trânsito de alguns bairros, algumas situações, a gente vai ter que tirar estacionamento. E aí alguns comércios podem sentir com isso. Então, tem que ter muita conversa, mas ações vão ter que ser tomadas. E algumas obras estruturais, Gerson, acho que é importante a gente falar sobre isso também. A gente tem uma grande obra, que é a interligação do Salgado, que é a maior zona industrial de Bento hoje, com a zona norte da cidade, nos bairros Ouro Verde e Zate. Caminhão pesado vai conseguir passar ali? A tendência é que a gente consiga. A gente ainda está fazendo uma topografia num dos trechos, que é um pouco mais complexo, mas a parte do Burati para o Zate, tranquilamente passa caminhão. Então, mas o grande objetivo, o maior objetivo, é tirar o cidadão que todo dia faz Sim. esse trajeto, que demora 45 O minutos, operário, por exemplo. o operário, e que consiga chegar mais rápido para sua casa. Se eu conseguir fazer isso aí, já é meio caminho Qualidade de andado. vida, né? Exatamente. Alguém me comentou ali a questão da área urbana da malha ferroviária. É possível a gente ter um tratamento melhor para isso, poder usar, torná-la útil ou é difícil? É uma demanda antiga, projeto antigo. Eu conversei com o ministro dos Transportes da Infraestrutura, o Renan Filho. Ele tem um projeto interessante sobre isso para tentar repassar essas malhas ferroviárias para os municípios. Mas é um projeto complexo, não é tão simples assim. Não, né? E se eu conseguir pegar isso, a gente vai ter que colocar muita energia para tentar resolver. É a mesma coisa logo da Fazolo, né? São 40 anos É, de pedido, e agora a gente consegue destrinchar um pouco melhor. tá bem. Agora eu vou voltar para aquele primeiro assunto. O senhor concluía aqui dizendo que vai ser duro, e aí às vezes vai machucar alguém, e parece que a nossa população aqui ela gosta desse tipo de discurso. E eu vou fazer uma provocação para o prefeito, ele vai entender. O senhor tinha uma imagem no início do antigo governo de que era o poste do anterior. E a gente viu na sua reeleição que isso mudou. O senhor hoje consegue chegar na população e hoje tem já os detratores saíram do poste e foram para o prefeito TikTok. Mas essa sua comunicação evoluiu, melhorou e é parte do seu sucesso. Isso foi pensado? O senhor tem assessoria para isso? Vai continuar?
tem medo daqui um pouco de virar o fio ou tá no ponto que gosta? Ah, e eu quero lembrar, mudou muito também naquela época que deu um pito no governo federal sobre a falta dos helicópteros. Quer dizer, é uma postura firme, parece que agrada o pessoal aqui. É isso? Eu, nós temos uma assessoria de comunicação excelente na prefeitura. Tem aqui a Manuele Nicola, tem o Márcio Passamay, tem uma turma muito boa lá dentro, que faz essa comunicação institucional. Uhum. Agora, a briga que a gente tem que ter, a gente precisa escolher, acho que as brigas, Gerson. Eu acredito muito nisso. Tá. A gente não vai entrar em qualquer briga porque agrada a população. A população às vezes gosta, Sim. né? A gente sabe que às vezes um atrito, né? Parece que dá um gás nas pessoas, mas a gente precisa escolher onde é que a gente vai entrar de briga. Então, sempre que a gente pode tentar conciliar, tentar conversar, acertar com as diferenças, às vezes com ideologias completamente diferentes daquilo que a gente acredita, a gente tem que conversar. Eu não posso fechar as portas, eu não posso fechar as portas de Bento para o governo estadual e para o governo federal. Eu tenho que ter esse contato com esses governos. E independente se é do meu partido ou se não é. Eu sempre, como ação, eu tento tratar todos com o mesmo respeito que eu gostaria de ser tratado. Então, quando eu vejo que eu não tenho esse respeito recíproco, aí sim a gente tem que entrar com uma postura mais firme. Pé mais alto. E tem que entrar. Não adianta, se a gente ficar com aquela política de antigamente, do tapinha nas costas, a gente vai ser enrolado, a gente vai acabar passando, vamos passar por cima, alguém vai receber os recursos, alguém vai receber toda a atenção, e se a gente não entrar com firmeza, ninguém vai olhar para nós também. Mas esses temas que o senhor tem escolhido, como é que eles são escolhidos? Por exemplo, recolher carro velho que está parado, dizer que temos que ter mais ordem, botar a boca na falta do helicóptero. Alguém te ajuda a escolher esses temas e até mesmo para gravar e pôr em rede social? Gerson, eu acho que são escolhas que eu posso mostrar, por exemplo, uma obra de uma escola, uma obra de um posto de saúde, eu posso mostrar uma obra de um asfalto, mas a população sabe que isso já é obrigação. Eu entendo muito disso. As Uhum. obras são obrigações das prefeituras, a gente tem que fazer. Não adianta eu chegar e postar que a gente está tapando buraco. Posso fazer isso só quando é algo realmente muito crítico, quando acontece um problema maior. Mas o dia a dia tem que acontecer. Eu não posso postar que. Eu não posso ficar mostrando, a gente está trabalhando nos postos de saúde, são 25 postos de saúde. É um número. É um número, são 48 escolas. Todas estão com merenda todos os dias, não falta merenda. Eu poderia mostrar isso aí. O senhor está falando de comportamento no fim, né? Quando tem esses. É diferente. É. E eu tipo outra coisa, se a gente pegar aqui em Bento, eu acredito muito nisso. A nossa população tem um perfil diferente do Brasil inteiro. A gente não gosta de falar que são ilhas, mas Bento Gonçalves tem muito disso. A gente acredita muito no trabalho, a gente acredita muito na ordem, a gente acredita que aquele cidadão, aquela pessoa, não vou falar de cidadão, aquela pessoa que está ludibriando o sistema, que está ganhando Bolsa Família, ele está prejudicando a sociedade. A nossa população entende que um carro abandonado na rua, mesmo que esteja bem estacionado pelas leis do Detran, do Conatran, dizendo que aquilo tem que permanecer daquele jeito, a gente tem que achar uma forma de retirar esse carro, porque isso aqui está estragando uma rua inteira. E eu acho que essas ações que a gente faz de uma maneira diferente do resto dos municípios, a população entende e compactua com isso. Uhum. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, muito tato no que a gente vai mostrar também, para mostrar que Bento Gonçalves é diferente. Eu tento fazer muito disso. Nosso município é diferente dos demais e a gente tem que mostrar essa diferença. Bom, a gente está falando aqui da sua imagem, da melhoria da imagem, da aprovação demonstrada nas urnas, e eu já lhe disse isso, eu acho muito simpática a primeira-dama, né? A Cláudia, e eu te pergunto assim, depois que a Martina vai dormir, vocês estão ali conversando, se cogita de uma entrada da Cláudia na política? Acho que não, viu? Acho que não, tá bom. Mas ela me ajuda muito. Ela me Ajuda, ajuda né? muito no dia a dia. Ela é o meu. Ela me xinga muitas vezes também, né? Porque Quem não? faz parte do marido e mulher, né, É mano? verdade. Então. E a Martina também entrou nesse ritmo agora também, Ah, viu? é. Então ela. Ela critica o prefeito, Martina? Cara, ela tem um negócio que a Martina, ela tá com 10 anos Aham. e ela fica olhando as placas. Agora tá com a curtição das placas, né? Do não dê esmola. Então, tudo que é a placa que ela passa, ela Ela fala, ó, papai, tem questiona. mais uma aqui, ó. E ó, não tem que dar dinheiro, não. Os caras têm que trabalhar, papai. É. Então, eu acho que
A gente tem que mostrar em casa também, tem que ter esse É perfil de estar em verdade. casa. Mas eu só quero voltar a um ponto, né? É, é, você falou a situação que a gente tinha uma imagem no início do governo, Isso. às vezes ficam aquelas, o pessoal acaba taxando a pessoa, "Bah, o pessoal é o poste do Pazinho." O Pazinho e o Aido eu coloco como dois grandes padrinhos que eu tenho. Uhum. Eu tenho um carinho muito grande, eu escuto muito eles, escuto seguidamente. O Pazinho é mais das situações mais corriqueiras e o Aido é muito mais do pontual, né, mano? Eu posso contar isso abertamente. Ele é do pontual. Quando ele vê que tá dando algum problema, o Aido me liga. Diogo, eu tenho que falar 5 minutos contigo. E ele consegue Outro dia, conversando com ele, absorver, ele me disse que tenta evitar para não interferir, mas então mas ele é pontualmente ele vem. incrível. É, Eu adoro isso porque ele consegue ter muito tato e me dizer assim, "Ó, Diogo, tu tá errando nesse ponto. bom. Cuida que tu tá errando aqui, eu acho que lá na frente tu vai se arrepender, então tenta acalmar um pouco essa situação." Às vezes ele diz, aqui tu vai ter que brigar, aqui tu vai ter que acalmar, Que e ele bom tem esse contar com essa perfil. experiência, né? É E o bom. Pazinho tem 8 anos de experiência de prefeito, então se eu não vou escutar esses caras, eu tenho que pegar, né? Mas tem o outro lado, o cara tem que ser muito seguro para poder ouvir e tomar a sua decisão, né? Não é assim de fazer o que eles mandam, né? E nem sempre é tranquila a conversa. Ah, pois é. Nem sempre é tranquila. Às vezes gera atrito também, porque eles vão ter uma opinião diferente, o Amarildo também. Então a gente tem que sempre tentar ponderar muito bem, né? Sempre um desafio o segundo mandato, e eu queria falar de algo que está em curso ainda. Essa questão da recuperação do município, o interior foi muito castigado, né? Eu ainda não tive coragem de visitar Alcântara nem ir para Veranópolis, porque não quero fazer turismo, embora como jornalista até devesse ir, quem sabe faço isso agora, mas eu quero te perguntar assim, como é que está essa questão? Os governos têm repassado as quantias necessárias e eu vou aproveitar e depois também vamos falar de ciclovia do Vale dos Vinhedos, que é um sonho acalentado há tempo e que se colocou a mão esse ano. Por favor, como é que está a reconstrução das pontes e essa coisa toda? As pontes estão sábado, agora vai ter a entrega de Cotiporã para com Bento Gonçalves. Então é uma logística incrível aí que se reabre. A gente tem algumas pontes no Vale Aurora, a gente tem em Santo Antoninho, a gente tem algumas situações ainda na Zemite que já foram já recuperadas. Mas as coisas estão acontecendo, e até de uma maneira mais rápida do que eu imaginava no início. Preciso agradecer a todos os voluntários, ao recurso que foi doado pelo povo, aquela história do povo pelo povo, eu gosto muito disso, Gerson. Eu acho que a maior instituição que tem no Brasil é o povo, quando entende o que é uma prioridade. Todo mundo pegou junto. Aqui em Bento, na região da Serra, o Brasil inteiro nos ajudou. Agradecer ao SIC, o Movergs, CDL, Sicredi, fazer propaganda aqui para o Sicredi, esse banco é incrível. Eles dobraram o valor que foi doado e Eles estão nem perto da gente, né? Eles estão aqui, né? eu adoro isso e eu tenho que sentar, a gente tem que às vezes sentar o sarrafo em algumas instituições que recebem um caminhão de dinheiro no Brasil, bancos gigantescos, mas que só ajudam se for alguma contribuição para devolução de imposto. Isso que eu acho incrível. Agora com o dólar chegando quase a R$ 7, esses caras vão ganhar um caminhão de dinheiro, mas não teve um banco particular que ajudou a nossa Serra Gaúcha. E o Sicredi, que é um banco regional, que é um banco daqui do estado, botou o dobro do recurso. E esses caras sim ajudaram. E agora um monte de banco estatal aí que poderia estar nos ajudando. Tem tudo que é prefeitura na mão, tem governo do estado. Os As caras folhas de poderiam pagamento, né? ajudar muito tímido, ajuda muito tímida. Então, eu preciso só deixar esse recado. E os governos do estado ajudou de alguma forma, teve ajuda sim de brigada, de bombeiros. O governo federal teve ajuda da Defesa Civil também, mas não chega perto do que os municípios fizeram, as prefeituras fizeram e o voluntariado. Então, quanto a isso, eu preciso deixar o mais aberto possível, o mais transparente possível e que a população entenda isso. No momento de dificuldade, quem se vira são os municípios e a própria população. O senhor tem estimativa de quanto foi injetado de dinheiro da prefeitura nessa reconstrução? Olha, a gente vai chegar tranquilamente a uns R$ 20 milhões, entre tudo, entre asfalto, tubulação, maquinário, reconstrução, horas máquina, custo de funcionários para recuperar, isso aí vai brincando. E se a gente vai pegar
O que veio da iniciativa privada quase chega a esse valor também. Vamos lembrar que o prefeito Diogo foi prefeito de Santa Teresa em 2 mandatos, né? Enchente lá é uma coisa, não vou dizer corriqueira, mas quase todo ano tem. Aí depois o senhor veio ser secretário de saúde, pegou uma pandemia jamais vista em tempos modernos. Agora, essa situação de deslizamento. Eu acho que deve estar pedindo para Papai do Céu de ter 4 anos de mais tranquilidade, né? Eu tô torcendo sim. A gente sempre quer tranquilidade, sempre quer. Ser humano, né? A gente É. gosta de ficar mais calmo. Fala um pouquinho da ciclovia do Vale. Que extensão vai ter? Qual é a participação da prefeitura e de outros entes? Ela começa ali na fábrica da Aurora? vinícola Aurora, na ponte da Aurora, e ela vai até mais ou menos em torno ali do hotel do Vila Miquelon, na da Elaine. É um trecho grande, é um valor alto de obra. Eu preciso pedir desculpa a todo morador, porque a estrada a gente remendou ela toda e ela tá ficando bem judiada aí com toda essa obra. Mas a gente só vai recapear todo esse asfalto depois que terminar essa obra toda. Enquanto isso, a gente vai mantendo, tentando empurrar mais um pouco, porque senão vai acabar, vamos gastar 2 vezes. Mas vai ser uma obra incrível, Gerson. Acho que uma qualificação, uma ferramenta de turismo vai ser muito importante. Depois com possibilidade de ampliar ainda. Tem toda a possibilidade. Mas a gente tem que testar agora, ver como é que vai Claro. funcionar. Pois é, aqui vem outra pergunta. Essa rodovia era estadual, em vez de federalizar, municipalizou. Foi um acerto isso, hein? Porque ali também tem essa questão de que ela demanda para Santa Teresa e Monte Belo, é uma ligação importante, não é só turismo, quer dizer, tem pessoas que vivem ali. Foi correto isso de municipalizar? Em certa parte sim, em certa parte não. A gente tem que ser sincero com todo mundo. Eu acho que a gente acertou quando a gente puxa a responsabilidade para o município, para a gente conseguir fazer esses convênios, para a gente conseguir ter a faixa de domínio um pouco menor, para legalizar muitos empreendimentos que estavam sempre com uma situação precária. Eu acho que por esse lado foi importante. Agora, o custo que se gera dessa obra, dessa manutenção, é muito alto e acaba sendo uma ligação interregional. Talvez a gente poderia rever lá na frente de tentar manter só um trecho de Bento, voltar para o estado um outro pedaço. Eu acho que esse mandato a gente tem que amadurecer, voltar a falar sobre isso e se tiver que voltar atrás em algum pedaço, a gente vai voltar atrás. Muito bem. Vamos falar ainda de obras que são do Estado, mas que estão dentro do município, que de alguma forma causam desconforto. A gente sabe que precisávamos ter uma central de delegacias, né? Começou a construção, é outra obra importante dentro do Uhum. município. Agora, nós já temos uma crítica, que aqui na rádio se discute muito ela, a entrada única lá pela Rua de Cima é a Costa e Silva ou Humberto Alencar? Eu sempre confundo as duas. Costa Silva é a que tem a obra. A obra, que é lá em cima. Uhum. Tá. E aí não vai ter entrada por baixo, e aí no dia que tiver, por exemplo, Jantar sob as Estrelas, vai travar, se tiver uma ocorrência, vai ter que ter corredor. Não teria que ter uma entrada na de baixo também, na Humberto Alencar de Castelo Branco? Olha, eu acho que Tem como a prefeitura intervir nisso? Também tem que eu saber vou se o senhor dizer o acha que é. interessante Eu acho isso. que primeiro tem que sair a obra, acho que é a primeira coisa. Se a gente vai buscar tudo que é problema, qualquer coisa que a gente vai fazer vai ter algum problema e não sai nada do papel. Eu acredito muito nisso. Lá onde está a delegacia hoje, é um espaço pequeno, não tem estacionamento. É. Às 5h30 ninguém consegue chegar nessa delegacia e ninguém reclama disso. Então, eu acho que a gente tem que botar. Colocar numa balança. Qualquer obra que eu vou fazer hoje, eu vou gerar problema. Muito Qualquer bem. obra. Se a gente vai fazer um túnel, vai ter meia dúzia, vai ficar nos corneteando. Vai ter gente que mora na Zona Sul, vai ter vereador da Zona Sul que vai ficar corneteando que essa obra não é importante, vai ter empresário que vai dizer que não vai servir para nada. Vai ter de tudo, Gerson. Uhum. Agora a gente estava com o complexo da Zona Sul, lá a rotatória. É. Porque não resolveu. Tem uns que dizem que não resolveu, tem outros que dizem que está maravilhosa a obra. Mas quem passava lá às 5h30 sabe o quanto ela está sendo importante. Agora, quem passa uma vez por ano, eu acho que a gente tem que relevar a opinião. Tem um amigo meu que acabou me cornetando, dizendo, Diogo, mas poderia ter feito um viaduto lá que ia ficar bem melhor. Também vou dizer que vai ficar melhor, né? Mas aí eu posso gastar 25 milhões de reais, eu posso gastar 5. Então é uma questão que a gente vai colocar sempre na balança o quanto que a gente tem para investir. O senhor tem notícias sobre destinação do presídio? Eu lembro sempre o ex-secretário de Segurança, o Marinho, disse que seria o primeiro aí com uma marreta lá no dia que.
Mas está lá o presídio com ratos ainda circulando, virou estacionamento para os funcionários da É, delegacia. Quando é que teremos uma destinação para aquele espaço nobre lá? acho que agora com a nova Mudança da obra delegacia, vai facilitar a vida para aí o governo mexer naquilo. aquela área ficou toda para o governo do É estado, né? tudo do governo do estado aquilo. Toda a obra deles foi uma foi um acordo que fizeram lá. É uma obra do estado, é um prédio do estado, um terreno valioso do estado. Então, deixa depois eles vão acabar destruindo isso aí tudo. Pois é. Quem sabe leiloem e É isso façam aí. algum investimento para isso, né? Muito bem. Já que estamos falando em obras, né, a gente sabe das escolas, o senhor adotou um critério aí de ocupar, por exemplo, espaço da UX, espaço do Cenecista, parece uma solução inteligente. Tivemos essa semana o falecimento do ex-governador Alceu Colares e na época dele foi implantado o calendário rotativo. São Aham, claro. saídas diferentes, inteligentes, só que o rotativo deu muito mais briga do que a tua solução. Me parece que nós ainda temos escolas ociosas, a Escola Bento, a Landel de Moura, estão com pouca ocupação. Há uma possibilidade de se ampliar esse tipo de situação, de permutas aí? Existe a possibilidade, nós vamos brigar por isso. Eu acredito que prédios públicos que estão subutilizados têm que ser ocupados. A situação da UX era um prédio, uma universidade particular, que estava com pouca utilização. A gente acabou aproveitando num acordo com a UX e a prefeitura. Hoje tem mais de 300 alunos em turno integral. O Cenecista, a mesma situação, são 700 alunos. E o que eu não posso admitir são as não mexer no status quo, é evitar ter que entrar em qualquer briga. Sempre quando se fala em municipalizar, em ocupar um prédio público estadual, a gente tem uma grande briga aí. Aí entra o CEPERS, eu vou falar do CEPERS. Aí eles entram, lembram que existe e começam a criar todo problema possível para evitar que se municipalize algum prédio público. Então, por que acontece isso? Porque existe o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite, em algumas vezes, cada um tem as suas diretorias, os seus professores, e ninguém quer mudar esse status quo. E a gente está precisando de vagas. Agora entrando uma nova coordenadora, que é a Iraci, que eu acho que tem todo o potencial de fazer um trabalho maravilhoso, é a gente ampliar essas parcerias, que a gente estava muito trancado na antiga coordenação, que não via a prefeitura e o Estado podendo atuar em conjunto. Uhum. Era muito de ilhas, e agora a gente vai tentar avançar mais nessa situação. Parabéns. Agora, outro problema que sempre surge nesta época do ano é a questão de vagas em creches, vagas em escola, bolsas. Cada pai quer o melhor para o seu filho, e é importante que eles queiram isso. Se o pai não quiser, quem é que vai querer? Como é que é isso, hein? Tá pacificado? Nós tivemos anos com muito problema, né, de compra de vaga em creche. Como é que está esse ano? A gente vai manter as compras de vaga, a gente vai manter em torno de umas 1.000 vagas de compra de creche hoje. Nós estamos ampliando a rede pública municipal, que é a grande demanda hoje, e é uma questão que é para tentar resolver, tentar avançar um pouco mais por ano. É isso que a gente está tentando fazer. A gente já conseguiu resolver 100% do ensino fundamental, a gente já conseguiu manter todos os alunos dentro da rede pública municipal, e agora o próximo desafio é nas creches. Mas ainda assim, a gente não vai conseguir resolver 100%. É algo que a gente vai avançar um pouco mais esse ano, mas mesmo assim, a gente ainda precisa ter o financiamento do Estado e do governo federal para conseguir manter todas essas vagas. Muito bem, são situações que a gente enfrenta no ano, todo ano, né? Todo ano, e o município continua crescendo, né? Tem esse levantamento de chegada de pessoas aqui? Tranquilamente vão ser 2.500 pessoas esse ano de enchente. É o que a gente está calculando Só que hoje. saiu da área alagada e vem para cá. Exatamente. De tudo que é cidade, Canoas, São Leopoldo, Encantado, Lajeado, Roca Salles, a gente está vendo uma migração muito grande esse ano. Bom, pelo menos aqui elas vão conseguir emprego, certamente. Eu torço para que todo mundo consiga emprego, uma coisa que a gente bate em tudo que é a área. Qualquer pessoa que queira vir a Bento Gonçalves vai conseguir emprego. Agora, essa é uma linha que a gente toca desde o início. Antes de buscar algum assistencialismo, é buscar o emprego. E essa é a ordem que a gente tem em todas as formas de assistencialismo aqui em Bento, que antes de oferecer alguma bolsa, oferecer algum incentivo,
se ofereça emprego próximo de onde essa pessoa vai vir morar. Seguidamente eu passo, e os que nos estão ouvindo devem enxergar isso também, algum venezuelano com aquela plaquinha: "Ah, sou venezuelano, ajude a comprar leite para o meu filho". O senhor almoçou com venezuelanos essa semana, como é que está a integração deles, de haitianos e de outras culturas? Olha, tem venezuelano muito bom trabalhador, tem haitiano muito bom trabalhador, tem brasileiro muito bom trabalhador. E tem aquela minoria que em tudo que é país não vai servir para muita coisa. Então vai ter de tudo que é nacionalidade, que vai ter aquele malandro que vai se encostar na sociedade e vai acabar querendo algum benefício. Isso aí não é, como é que eu vou dizer, exclusividade de algum país ou de outro. Então, esse cara que está com uma placa aí pedindo dinheiro, que está pedindo leite, é mentira. O cara vai tomar cachaça. Eu já posso assim, ó, 99% de certeza que isso está acontecendo. E aquele cara que é do Brasil, que está fazendo a mesma coisa numa praça, a grande maioria não vai comprar o leite da criança. Ele vai comprar a cachaça dele do dia a dia. Então, quando se incentiva essa esmola para essa pessoa que está na rua pedindo na sinaleira, a gente está incentivando o vício dessa pessoa. Isso tem que ficar muito claro. E não é produtivo, né? Não serve para nada. Isso aí a gente tem que botar esse cara para trabalhar ou botar no tratamento O para drogas. o o cara, se vai fazer malabarismo na esquina, vá para um circo, né? Vai trabalhar numa fábrica, mas eu fico louco porque eles dizem que é arte, que é não sei o que, é arte nada, isso aí não serve para. A gente tem que falar o português claro, eu bato muito nisso. O morador de rua aqui em Bento, a gente oferta emprego, tratamento para álcool, para drogas, nós ofertamos casa de passagem, a gente oferta para fazer currículo, comida, roupa. Eu falo que só falta dar um abraço quentinho nessas pessoas. Só isso está faltando alguém dar a ideia de dar um abraço quentinho neles. É só o que falta aqui em Bento Gonçalves. Então, tem que diferenciar o que é um morador de rua que poderia estar trabalhando e aquele que só quer ficar na gandaia. Então, a gente tem que tentar buscar as pessoas e a sociedade tem que entender isso. Há 30, 40 anos atrás, esse cara que não estava querendo trabalhar era excluído da sociedade. E hoje parece que a gente tenta fazer o inverso, é tentar de todo jeito, não pode afetar o cara. É o direito dele ficar bebendo o dia inteiro na praça. É o direito individual dessa pessoa ficar o dia inteiro anarquizando uma praça. Mas é o direito para O quem? direito Para dos ele? outros, onde é que fica, né? Onde é que fica? Só que a gente tem que voltar a falar nisso e com muita clareza, senão a gente só vai piorar esse país e começa nos municípios. Prefeito, nesse sentido, vocês adotaram aquela situação assim, não deixa o pessoal acomodado ali, né? Vai de manhã, se estiver dormindo na rua, faz os caras se movimentar, vai continuar desse jeito. Por que que uma pessoa fica na frente de um comércio dormindo? Por que que uma pessoa tem o direito de dormir dentro do pátio de um terceiro? Por que que existe isso? É porque a gente deixou acontecer. A sociedade deixou que isso acontecesse. Então, todo dia se oferta emprego, se oferta tratamento, se oferta casa de passagem. Todos os dias tem que fazer essas pessoas caminharem de onde estão. Elas não podem ficar à vontade, incomodando e afetando o direito individual de um terceiro. Isso que não pode acontecer. E aí que entra a Guarda Civil, entra a assistência social, e a Guarda Civil tem que fazer as pessoas saírem de uma praça pública. Tá nos brinquedos de criança para quê? O que que um adulto está fazendo dentro de uma praça com brinquedos para criança? Por que que está sentado num banco de brinquedos de criança? O que está fazendo um animal desse? Incomodando uma família que quer levar o próprio filho para brincar. Não pode ficar lá. Se está bebendo, está se drogando, tem que tirar o cara de lá urgentemente. Muito bem. É desacomodá-los para eles também ficarem incomodados e buscar uma solução melhor, né? Se for o Exatamente caso. isso. Muito bom. Prefeito, o último ano foi de relações tensas com a Câmara de Vereadores. Tudo indica que teremos um vereador presidindo a casa agora mais alinhado com o governo, mas sabe como é, né? As coisas mudam. É importante ter uma relação harmoniosa com vereadores? É importante, sim. Eu acredito muito em ter o respeito mútuo, né? Aham. Cada um tem que entender a sua função, a sua individualidade também. Mas tem que ser harmônico, tem que ter muita conversa. Quando tiver que brigar, tem que brigar de uma maneira respeitosa, que é um clima tenso, nunca é tranquilo. Quem falar que mas vai ser sempre tranquilo, Não, Câmara né? com Prefeitura, não é. Vai ter os momentos de tensão, vai ter os Porque momentos. eles querem mais do que o senhor pode dar? Como é que é isso?
Ou querem o que o senhor não quer dar? Como é que funciona o Brasil? Tem o vereador aquele que quer o atrito, vai ter o vereador que quer construir, tem o vereador que quer mais obras para a sua localidade, para o seu bairro, tem aquele vereador que quer influência política, vai ter de tudo. Mas, prefeito, vou lhe perguntar uma coisa. O vereador é indicado por uma parcela da população que não necessariamente votou no senhor, mas depois de eleito, o senhor é prefeito de todos. Sim. Vereador de oposição é castigado? Não. O vereador da oposição tem que ter respeito por ele. Agora, o que não pode acontecer é o vereador da oposição não ter respeito pelo prefeito. Quando isso acontece, Bom, acaba a relação. tá. Isso tem que deixar muito claro. E pega o seguinte: eu tenho vereadores que eram da oposição que acabaram vindo para o nosso lado, que acabaram nos ajudando politicamente nas votações, na construção de projetos, entendendo o que é prioridade para o município. Essa é uma das funções do Mas vereador. ainda assim ele pode votar contra, sendo respeitoso, porque é uma convicção do cara. É aquela coisa: se não houver traição, todo mundo se acerta. Todo mundo conversa, todo mundo se organiza, todo mundo entende o que pode acontecer. Eu já tive situações de vereadores nossos que chegaram, não, isso aqui eu jamais vou votar a favor. Ponto. Respeita a situação do vereador. Mas tem que ser muito aberta a relação para acontecer isso. O que não pode acontecer é um vereador de oposição ou situação, da mesma forma, o vereador fechar organizar um projeto de lei e chegar na hora fazer completamente diferente. Então, aí não precisa ter conversa. Quando acontece uma vez, acontece duas, não vai ter terceira conversa. Tivemos dos dois lados, né? Teve gente que estava Dos com o dois senhor e lados. abandonou, né? Dos dois lados. É. Acontece da oposição, acontece da situação. Só que isso tem que ter maturidade para entender. Precisa ter essa maturidade. Eu acho que o Brasil, a gente está crescendo essa maturidade de ideologia, entender o que é situação de governo, o que é oposição. A gente consegue ver em Brasília, a gente consegue ver no Estado, consegue ver no município também, claramente quando acontece. Quando o interesse individual acaba passando acima do interesse coletivo. É visível, né? E a maior parte das pessoas enxerga isso, né? Olha, É, né? enxerga. Isso ficou nítido na última eleição, né? Aqui no município. Ficou Me muito parece que nítido. ficou Ficou nítido, muito né? nítido. Tá bem. Prefeito, a gente tem aí uma situação. Essa semana alguém criticou assim, pô, a gente não. Essa época de fim de ano, o ex-prefeito Roberto Lunelli cantava isso. Não sei se os outros faziam, não diziam. É época de estar em Brasília, pegar restos de orçamento, tal e coisa. Precisa. Tem vindo recurso federal, isso é anunciado. A gente sabe que tem aqueles dos deputados. Os deputados sempre mostram as emendas, é 100 mil para cá, 200 mil para lá. Mas tem projetos em Brasília precisando de alguma atuação lá? O que a gente precisa é um deputado federal. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se escutou muito, era batido muito por um lado ideológico que era só fazer projeto que se conseguia recurso em É, Brasília. Isso aí era uma forma é balela, de terceirizar a culpa. mas precisa do projeto. Precisa do projeto, mas precisa de influência política antes. Brasília funciona com influência política. É assim que funciona Brasília. Quem disser o contrário é balela, é conversa para enganar o povo. Tem que ter influência política em Brasília. Para liberar qualquer emenda tem que ter influência política. Para acessar algum ministério tem que ter influência política. E é isso que eu vejo que Bento está avançando. Conseguimos agora o Pazinho como deputado estadual. É uma influência que a gente tem em Porto Alegre, mas ainda falta. Percebe-se a diferença nas Mudou relações? completamente. É, Mudou completamente. Não é uma questão de recurso financeiro, mas é de de respeito entrada. com a região. Faltava muito isso. Parecia que a Serra, a nossa micro-região, parecia que não existia para o estado do Rio Grande do Sul. Eu dizia que Mas deputados sempre tivemos em Caxias, em Farroupilha até. Caxias é uma metrópole, é uma cidade de 500 mil habitantes que sozinha elege deputados. Sim. Bento precisa do apoio de outros municípios. Ainda precisa. Então, E isso esses nos outros faltava. municípios precisam do nosso deputado, portanto. Exatamente isso. Então, eu acho que é muito disso. O recurso federal que a gente está conseguindo hoje é na defesa civil. Eu consigo o recurso de deputados federais para emendas individuais, mas o que nos falta são grandes obras com auxílio de algum deputado forte com influência no governo federal. É isso que está faltando hoje. Eu vejo muitos municípios conseguindo, e aí eu pergunto, por que tal município conseguiu? Aí tu vai ver na lista lá, tem um deputado que trabalha para o município. Isso nos falta aqui em Bento Gonçalves. Quem sabe, né, daqui a mais 2 anos a gente consiga fazer um upgrade aí. Eu sempre torço para que alguém consiga fazer esse trabalho. A gente tem que ter pessoas que se coloquem à disposição.
Daqui a 2 anos, o senhor pretende disputar alguma eleição ou vai concluir o mandato antes para depois fazer isso? É trabalhar pelo município agora, Gerson, esse é o objetivo mesmo. A eleição foi muito difícil, foi muito trabalhoso esses 4 anos, a gente vai trabalhar firme. A eleição parece fácil depois de se conhecer o resultado, antes disso é tudo uma incógnita, né? Foi uma eleição difícil, eu falo abertamente, o resultado chega lá, mas deu 2 por 1, eu fico faceiro, orgulhoso, sabe aquela coisa? Eu fico pomposo com isso, mas ninguém sabe como é que foi a eleição. Mas vocês vinham acompanhando isso com pesquisas internas? Tinha essa demonstração? Ou a partir de quando melhorou? Mas mesmo assim, Gerson, sempre existe o receio. Não dá para deixar escapar. A gente tinha um candidato muito forte, que era o Calef, já falo aqui abertamente, ele foi deputado federal, é um empresário com muita influência. Nós tínhamos um candidato a vice, que era do nosso lado, por 8 anos, que acabou migrando para o outro lado, que sabia como é que era o meu jeito de trabalhar, que conhece meu dia a dia, que conhece as minhas limitações. Ele conhece minhas limitações do dia a dia. Aham. Ele conhece as minhas qualidades, mas conhece meus defeitos também. Então, isso sempre coloca um certo receio em tudo que é eleição. E quem disser que eleição é fácil, que mas ganhou porque o grupo era muito melhor, toda eleição é diferente. Pode acontecer qualquer coisa E e, qualquer frase fora de contexto pode virar uma eleição, né? pode virar. A gente já viu quantas vezes acontecer isso aí. O favorito, quando vê, perde a Pimba. eleição. E aí é o efeito manada, né? Quando virou meia dúzia, pode virar o todo, né? As eleições tem 10 partidos de um lado contra um. Como é que conseguem ganhar? O senhor é odontólogo por profissão. Imaginava em algum momento fazer carreira dentro da política e do executivo? Não imaginava, não. Isso foi acontecendo e. Mas e hoje não se vê voltando para trás também. não. Não tem como nessa altura. Bom, muito bem. Eh, Sobre obras ainda, né? Eu queria lhe perguntar a pergunta de sempre, né? Do Hospital do Trabalhador lá, o Hospital Municipal, Hospital Geral, como queiram chamá-lo. Sempre é cavalo de batalha em eleição esse negócio, né? Mas ele está operando já. Conta um pouquinho para a nossa população de como é que está e o que que falta e o que que vai ser feito. Ele já tem a UPA, funciona. A gente tem o primeiro andar já 100% operando. A gente já agora vai Como é terminar que é a ocupação desse andar? Tem bastante ocupação? 100%. 100%. 100% porque aumentou a demanda. E é 24 horas lá ou pode ficar? 24 horas. O que aconteceu, Gerson? A demanda do setor hospitalar está aumentando muito. Os leitos não aumentaram na nossa região. A gente não teve aumento de leito. A gente tem maior número de casos de oncologia, um envelhecimento da população, a gente acaba tendo mais situações de tratamento de saúde, então tu acaba aumentando o número de procedimentos que tem que ser feitos. Isso que está acontecendo. Só que ao mesmo tempo não aconteceu um aumento da oferta de serviço. E aí um cidadão que antes demorava 3, 4 dias, na pior das hipóteses, para ser encaminhado para um hospital, hoje demora uma semana, 15 dias. E é isso que está gerando um grande problema para todos nós. Então, eu tenho que encaminhar o paciente para Caxias, para Porto Alegre, para o Hospital Taquini. Eu preciso ter esse turnover, essa troca do paciente que está internado nesses hospitais, e aí eles ficam nessa internação nossa, que muitas vezes a gente acaba liberando o paciente por um próprio tratamento que a gente faz lá dentro da nossa UPA. E agora, a gente interna vai terminar bloco cirúrgico, a interligação de elevador e escadaria, e também os últimos andares 100% prontos para começar a atender a população. E aí vai ser um pouco por vez, eu defendo muito isso. É começar a operar, começar a internar, ganha experiência e a gente vai avançando na complexidade de atendimento no nosso hospital. Não é uma coisa simples, né? Não é uma padaria, Não, com isso todo o respeito aí. aos padeiros. Não, mas Porque eu não sei fazer pão, por exemplo. é, não é tão simples a engrenagem. Então tem que ir com calma, ganhando experiência para não fazer tudo, querer fazer o mundo inteiro ali e aí depois ter que abandonar metade das coisas. Motivo de muita discussão durante a campanha eleitoral foi a construção do novo prédio da Câmara de Vereadores. A gente sabe que é de um outro poder, mas houve segundo o presidente até agora da Câmara, houve um contingenciamento de recursos lá para a Câmara. Isso vai destravar esse ano, há entendimento de que a obra vai ser concluída e vai ser usada na destinação. O senhor chegou num tom de desafio, dizer, quem sabe a gente faz lá, acho que era escola que o senhor falou, né? Como é que está isso? Vai se discutir ou...
Isso me parece que foi quase que um blefe, uma provocação para inverter o polo da discussão, né? É que na época, eu senti que o presidente da Câmara estava envergonhado com a obra, porque ela é muito cara. É uma obra muito cara, ela vai custar mais caro do que o próprio hospital público. Mas concebida, segundo ele, pelo ICURB, né? O projeto foi feito, a licitação é feita, mas a ordem da despesa é do presidente da Câmara. Sempre foi feito assim, então, na verdade, foi uma conversa que acabou tentando terceirizar para a prefeitura. Então, isso aqui não é coisa minha, isso aqui é da prefeitura. E não é uma coisa da Câmara, do presidente da Câmara. Eles é que deram a demanda para quem fez o projeto, uma decisão Exatamente. disso, daquilo, eles só botaram os blocos. Quem faz o pagamento do salário é a prefeitura. Ou seja, então quem paga, quem é que está gastando tudo é a prefeitura, é a Câmara. Como é que funciona isso? Quem licita as obras, a compra de serviço, de material, de insumo, é a prefeitura quem licita. O atraso na obra, vamos lembrar, vai gerar multa, né, para a construtora, o município vai gastar mais, pelo contrato assinado. Não vai, Jorge. Ou vai judicializar isso? Isso aí, o que acontece? A Câmara tem um orçamento e a Câmara tem que ter responsabilidade com o seu orçamento. Então, o que aconteceu é que os vereadores, quando a gente caminhou a peça orçamentária, a maioria dos vereadores entendeu que era muito dinheiro para a Câmara de Vereadores. Isso que foi entendido pelos vereadores. Então, eles reduziram o orçamento, foi feita uma emenda para reduzir o orçamento, e é isso que aconteceu. Então, a responsabilidade civil é do presidente da Câmara. Ele que tem que organizar o seu próprio orçamento, contando com aquilo que vai entrar todos os anos para o Poder Legislativo. Então, mas é uma questão muito mais Mas, enfim, o teórica. senhor acredita que nesse ano a coisa deslancha ou para ou vai devagarinho? Agora eu vou conversar com os vereadores, vira o ano, são novos vereadores, eu vou sentar com eles. A minha proposta é fazer realmente uma escola. Existe a demanda para a gente aumentar o nosso número de vagas e o crescimento da população. Em 4 anos vão ser 10 mil habitantes a mais. Serão 10 mil habitantes a mais em 4 anos. Se eu não pensar em aumentar a nossa rede pública, eu vou estar cometendo uma irresponsabilidade. Mas aí permanece o problema da Câmara que não pode ficar onde está, né? Vai ter que ter outro prédio. Hã? Vai dar um jeitinho com Tem como se resolver. Tem como se resolver. E particularmente, eu acho um investimento muito grande para a Câmara de Vereadores. Eu, Concordo. pessoalmente, eu acho que foi um erro. Eu acredito que uma escola, ou investir esse dinheiro que foi investido na construção de um prédio da Câmara, poderia ser investido no hospital público, que poderia ter ido mais rápido, mas foi algo que foi um atrito que aconteceu entre os poderes, e que, logicamente, eu tenho uma visão de trabalho, o atual presidente da Câmara teve outra visão, concorreu a vice-prefeito e deu um resultado político para cada um. Né? Então, eu defendo da gente utilizar para toda a população, ao invés só de um poder. Se tudo andar conforme está combinado, deveremos ter Anderson Zanella presidente, mas é aquilo, né? A gente nunca sabe. E ele é a favor de se usar como prédio de Câmara de Vereadores. Agora vamos ver se vai acontecer. Tem também aquela questão da vaidade, né? O nome de quem vai estar na plaquinha inaugural lá, vamos ver esse troço. Né? Mas é um debate interessante, como outro debate interessante que virá, vai ser revisão de plano diretor, né, prefeito? E nós temos circunstâncias aí muito pesadas a serem discutidas. Densificação do bairro São Bento, preservação de áreas turísticas no interior, facilidade para o pessoal do interior. Como é que o senhor enxerga assim essa cidade daqui para frente? Nós temos o Bento mais 20, muitos entes da prefeitura aí participando, enfim, sobre plano diretor. O diretor em Bento sempre é um pepino, né? Assim, a gente fala abertamente sobre isso. É o terremoto que vem aí. Porque a gente já viu aí vereador se incomodando por causa disso. A gente já viu que talvez não tenha sido da maneira, não posso citar, obviamente, mas que algumas situações não foi a forma mais republicana possível. Então, o que eu vejo? O plano diretor tem que ser discutido. A gente tem que ter maturidade para discutir o plano diretor, porque a cidade está crescendo, a gente tem que evitar que alguns bairros percam a sua forma de existir, que a gente acabe transformando Bento numa cidade cinza, igual a qualquer outra cidade de médio porte aí que está crescendo de uma maneira exponencial. Mas tem que ser conversado com a população, eu não vejo outra forma. A população é que vai decidir. Lógico que eu tenho a minha visão de prefeito, eu acredito que alguns bairros têm que se manter como estão,
existem situações que a gente tem que evoluir para fazer a cidade ter um pouco mais de agilidade. Sou muito a favor de algumas situações de excesso de poder que a gente teve em alguns conselhos. A gente tem que rever algumas situações realmente. Que o que que não pode acontecer? É o IPURB, o planejamento técnico da prefeitura, ter uma decisão técnica e é uma decisão, uma questão emocional, de uma visão pessoal, às vezes, acaba interferindo no crescimento da cidade. Isso não pode acontecer. Então, tem que ser conversado. Isso é uma visão minha que eu tenho em algumas situações que a gente não teve como mudar nesse governo, Uhum. mas que tem que ser conversado com todo mundo, com a sociedade, com os vereadores, para ver se também entende dessa forma. Prefeito, levando em conta que a gente está deixando esse programa gravado para o final do ano, o senhor demorou para fazer um anúncio, pelo menos oficial aí, dos seus secretários. Tem como nos dizer, bom, vamos levar em conta que vai sair só no dia 31 esse programa, mas nós temos a jornalista Cláudia aqui do meu lado, tá? Ela pode nos furar e acho que seria conveniente, desde que o senhor nos dê algum nome. Por que está demorando? A gente sabe que vai ter muita continuidade aí, o que está havendo aí? É uma decisão pessoal, Gerson. Eu vejo que eu já conversei com todos os secretários. A gente já está bem alinhado em muita situação. Tem algumas situações que vão acontecer ao longo do primeiro trimestre também. Tem alguns secretários que saem também para um recesso pessoal e eu tenho que respeitar isso porque foram 4 anos corridos. Esse último ano então foi um absurdo assim o estresse que teve. Mas a base da prefeitura se mantém. Eu acredito muito nisso que quem está desde o dia a dia, desde o início apanhando junto, quem está entendendo as dificuldades que a gente tem, comemorando as conquistas também. Eu gosto muito de manter essa linha de trabalho. Uma questão de lealdade com todo mundo que teve comigo, que teve com a prefeitura, com o grupo. Eu gosto muito disso. Então, Algum nome para nos adiantar aí? posso dizer, o Cid Grey continua, a secretária Lisiane nas finanças, o secretário Matheus continua. Então a gente vai tocando dessa forma. Quantos vereadores o senhor puxará para o secretariado? Eu tenho Eduardo Viríssimo, que volta ao longo aí do primeiro trimestre. Eu gosto muito do Caco, que tem Novo um perfil vereador, né? muito bacana, gosto muito Da dele. agricultura, certamente. Essa linha. Eu tenho. E a gente vai indo, vai conversando com o pessoal Você também. pode chamar mais um ou dois ainda? Porque tem que acomodar também alguns suplentes, né? Não é a forma de acomodar, eu acho que tem que ter o perfil do vereador. Eu acho que se o vereador. Isso eu tenho que falar abertamente, já. Eu falo assim, ó, sem receio algum. Tem vereador que tem perfil de executivo, que gosta do executivo, que prefere ficar no executivo do que ficar no legislativo. Então, essa é uma pergunta que eu faço para cada vereador. Tem interesse em trabalhar na prefeitura? Se o vereador me diz assim, ó, não, eu tenho, Diogo, e eu sei que o cara tem um perfil de executivo, por que eu não vou aproveitar essa pessoa para me ajudar no dia a dia? Então, e lógico que eu acabo conseguindo colocar mais um vereador suplente que vai me ajudar na Câmara. Eu descrevi outro dia no Sem Nome que precisa de duas condições, né? Tem que ter confiança do prefeito e competência para ser executivo, né? É isso aí. Tem vereador que não vai ter o perfil, não adianta, As que é pessoas, muito às bom vezes, trabalho, mas não as tem o pessoas perfil. às vezes brigam de, pô, mas eu votei para ele ser vereador, como é que ele vai ser secretário? Me parece que como secretário ele até consegue contribuir mais, né? Com certeza. Eu tenho essa visão, Aham. eu fui secretário, eu me matava de trabalhar como secretário. Eu não tinha horário, eu tinha pessoas que faziam a mesma coisa, eu via secretários que também tinham esse perfil, e, e é uma dedicação exclusiva, é um trabalho muito legal. Eu gostava muito de ser secretário, porque eu via que a Manu brincava, né, o Pazinho brincava que era o mundinho que eu tinha da saúde. Falava, pô, eu tá no teu mundinho da saúde. Porque a gente acaba vivendo aquilo ali de uma maneira muito intensa. E eu vejo que alguns vereadores que foram secretários também viveram isso. E acabavam, às vezes, esquecendo que eram vereadores e viravam secretários daquela pasta. Prefeito, nós estamos sobre a hora aí. Eu queria lhe agradecer a deferência de ter vindo conversar conosco, com os nossos ouvintes, quem nos assiste, e lhe convido para deixar a mensagem aí de passagem de ano. Agradecer, Jefferson, agradecer a todo mundo, o amigo, agradecer ao Grupo RS Com, a toda a equipe. E a todo cidadão de Bento Gonçalves agradecer também, porque o trabalho é em conjunto, é através das solicitações, das críticas, dos elogios,
da visão, às vezes, que algum cidadão me dá, tenta acertar melhor aqui, tal lugar que tá errando, ou aqui tu acertou, mantém essa linha que tá legal. Isso esse feedback, essa resposta da população é muito bacana para a gente trabalhar. Então, só agradecer e desejar um ótimo ano, 2025 seja fabuloso aí para todo mundo trabalhe bastante, que possa aproveitar suas famílias e fazer Bento essa cidade incrível cada vez melhor. Muito bem, quero agradecer a Manu, que acompanhou o prefeito aqui, agradecer a Cláudia Debona, minha colega, que também nos acompanhou, ao Silvio, que está na edição aí, agradecer aos meus colegas sem nome, que hoje eu os dispensei, né, para podermos ter essa conversa mais longa aqui com o prefeito, agradecer a todos que nos assistem, desejar a todos, e nos ouvem, né, todos um excelente ano novo, e a gente se encontra no dia 2 aqui. Amanhã tem reprise, tá bom? Um abraço, tchau!